Boa tarde. Estou aqui para passar mais um vídeo da Palavra de Deus. Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Aqui vai as bênçãos do Senhor para cada um que vai ver esse vídeo. Nós vamos ler hoje, o tema é a consequência do pecado e a desobediência, né? A desobediência, ela traz a consequência do pecado. Vamos ler bem aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos ler, do 1 ao 6, mas a gente vai trabalhar um pouquinho só no 6, mas a gente vai estar lendo todo, amém? Então, o título é A Queda do Homem, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás e nem tocarás nele. A gente vai para o 4 agora, né? Nem tocarás nele, para que não morrais. Agora é o 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor, do bem e do mal. O 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. A gente vai ler só até aqui. Então, aqui a gente vê, a palavra de Deus, ela diz que foi a primeira desobediência da Bíblia, né? A gente vê que aqui nós podemos aprender que com a desobediência, seja ela com o seu pai carnal, sua mãe, uma autoridade, ela vai lhe causar um prejuízo, ela vai causar algo na sua vida, fazer um estrago na sua vida, muitas vezes irreparável, né? Quando você desobedece o ser humano. Imagine quando você desobedece Deus, né? O nosso Pai Celestial. Então aqui, a Eva e Adão, eles tinham já um conhecimento do que era viver ali com Deus, né? Viver no paraíso, eles viviam ali, eles tinham uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz que todos os dias, ao cairzinho da tarde, né? Deus vinha visitar eles, Deus vinha falar com eles. Que maravilha quando você tem a certeza que Deus fala com você, né? É muito maravilhoso. Hoje nós temos esse encontro com o nosso Deus, através da palavra, né? Através da nossa Bíblia, através da palavra de Deus, nós temos um encontro com o nosso Deus. Só que no tempo de Adão e Eva, Deus vinha em forma, eu não sei se ele chegava a ver Deus ou se só ouvia a voz de Deus, mas Deus falava com eles, né? Diretamente. Então, eles tinham um entendimento da desobediência, que não poderia
desobedecer. Porque de uma vez que Deus deu uma ordem para eles e disse, de todas as árvores você pode comer, mas da do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, do entendimento, do bem e do mal, não coma. Se comer, não podia nem tocar, e nem toque nela, porque se tocasse, já estava pecando. Por que que já estava pecando? O pecado não era só se comesse, não. O pecado era se tocasse. Porque quando tocasse, já estava desobedecendo a Deus, então já era o pecado da desobediência. E aí, quando a serpente se aproximou da mulher, né? Diz aqui assim na Bíblia, ela já veio manipulando a mente da Eva, né? Ela já veio trabalhando, trazendo a manipulação, lançando para Eva o entendimento, para Eva ficar curiosa, né? Então juntou-se na Eva a curiosidade e a manipulação de Satanás, né, que era a serpente, para que jogasse eles no pecado, porque sabendo que usando Eva era mais fácil para Adão cair, né, na conversa da Eva, que era a esposa, né? Então Satanás ele não foi direto no Adão, porque ele viu que com Adão era diferente, né? Mas ele usou a parte mais fraca, a parte curiosa, né? Então Eva, com a história da serpente, quando ela disse, né? A palavra de Deus diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E diz que Satanás ele é mentiroso, né? Que a mentira em geral, no meio da humanidade, o pai da mentira é Satanás. Então ele se apresentou para Eva mentindo, né? Ele foi desmentir o que Deus tinha dito. É no versículo 4 que você pode ver o que foi que ele disse. Então a serpente disse à mulher, é certo que Deus não... Então a serpente disse à mulher, é certo que morrerás. Então a serpente perguntou se Deus tinha dito mesmo isso para ela, que se comesse morria. Ao que ela foi dizer? Que não, né? Que Deus tinha falado uma coisa, mas era outra. Então quem estava mentindo ali era Satanás, né? Ele passou a ideia para Eva que era o contrário do que Deus estava dizendo. É porque Deus sabia, tá aqui no versículo, Deus sabia que a partir do momento que ela comesse, os olhos iam se abrir e eles iam receber entendimento do bem e do mal. Aí ela ficou curiosa para saber como era ter esse entendimento, como era conhecer o bem e o mal. Aí ela disse que se isso acontecesse, ela e Adão, se comessem, iam ser igual a Deus, ter o conhecimento que Deus tinha. Aí bateu a curiosidade junto com a desobediência. E o que a Eva foi? Eva foi e comeu. A sedução de Satanás levou os olhos da Eva diretamente lá, né? Na árvore. Quando ela chegou, que ela olhou, aos olhos dela, aquela árvore parecia a melhor de todas as árvores daquele jardim. Todas as frutas que tinha naquele jardim, aos olhos dela, Satanás fez com que ela imaginasse, sentisse o desejo de comer daquela árvore, porque na boca da Eva, da mulher, aquela árvore, o suco daquela árvore era o mais doce. Quando ela olhou, ela sentiu que aquela árvore era agradável aos olhos, né? Então ela sentiu o desejo. Então hoje nós podemos ver a aparência daquela árvore, né? Aquela fruta que nos olhos da Eva pareceu diferente das outras, mais bonita, mais formosa, mais doce, mais tudo, né? Então, foi a aparência que fez a Eva comer o fruto
Não, não foi só a aparência. As aparências enganam, mas a Eva foi seduzida por a serpente. E aí, com a aparência da fruta, né, já levada pela intuição e a manipulação da serpente, a Eva caiu na armadilha. Então, hoje, muitas vezes, Satanás joga o laço, parecendo uma coisa. Você olha, aos seus olhos, parece ser uma coisa muito boa. Porque a palavra de Deus diz que o pecado é bom, é saboroso, é agradável aos olhos daqueles que não temem ao Senhor, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, aos olhos daquele que mesmo que já ouviu falar na Bíblia a consequência do pecado, mas a carne, o pessoal diz também que a carne é fraca, né? Então, se você é um pecador, vive no pecado, você não conhece o Espírito Santo, você não recebe o poder do Espírito Santo de se fortalecer, então você está vulnerável a cair nas armadilhas de Satanás, porque você não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Mas quando você já conhece a palavra de Deus e você se deixa enganar pelas aparências, aí é mais perigoso ainda. Então vamos ter cuidado, né, com as aparências, porque Satanás ele apresenta um prato muito delicioso, um prato muito gostoso para cada um. Aqueles que se iludir com a aparência daquele prato vai comer e ali é aonde vai cair no abismo. Foi o que Eva fez. Quando Eva comeu da fruta e ainda deu para o seu marido, ali eles caíram no poço do abismo, no pecado. E a palavra de Deus também diz que o pecado, a consequência do pecado leva à morte. Foi no versículo 4 quando Deus tinha falado que se comesse, morriam, eles iam morrer. E o diabo disse que não, que eles não iam morrer. Só que o diabo sabia do que Deus estava falando. Deus não estava falando na morte física. Deus estava falando na morte espiritual. E o diabo sabia. Mas o diabo mentiu e enganou a Eva. E fez parecer que era a morte física. Então, como muita gente pode dizer, como é que Adão e a Eva comeu e não morreram? Morreram sim, morreram espiritualmente. A partir do momento que nós cometemos um pecado, que nós, de alguma maneira, nós mentimos, né? Que é o pecado que eu vejo que é todo dia, toda hora você vê uma pessoa mente, mesmo eu já vi pessoas que têm o conhecimento da palavra, mas aí diz, eu já sou salvo e eu peço perdão a Deus e a palavra diz que ele está pronto a perdoar. Ele perdoa, mas você vai pagar a consequência, como Adão e Eva pagaram a consequência, né? Eles sofreram muito por causa da desobediência. Então, quando nós pecamos, foi o que aconteceu. A partir do momento que eles comeram da fruta, ali houve uma separação entre Deus e eles. Quando nós pecamos, quando nós mentimos ou quando nós fizemos algo que desobedecemos a Deus, a palavra de Deus, o que Deus nos ensina, o que Deus orienta para nós fazer através do Espírito Santo, quando Deus dá uma ordem, nós não vamos cumprir aquela ordem de Deus, então ali nós já estamos pecando. E a partir daquele momento, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, parece que 55, ou 53, é uma coisa assim, que o pecado é quem separa o homem de Deus. E é verdade. No momento que a Eva e Adão comeram da fruta, ali eles foram separados da face de Deus. Eles foram separados. A santidade de Deus, para eles ali naquele momento, é como que o véu tivesse sido rasgado. Houve uma separação
Deus para lá e eles no pecado para cá. Porque o pecado é quem afasta cada um de nós da presença do nosso Deus. Então, é para nós entender que essa leitura, esse capítulo de Gênesis, ele nos mostra, né? Aqui a palavra diz que a mulher viu a árvore e, ao perceber que o fruto era bom para comer e atraente aos olhos e desejável para dar o conhecimento, pegou e comeu. Então ela viu tudo isso. É como que você olhe, você vai numa feira, você vai comprar manga, e aí você vê todos os cestos que você vê, as mangas são tudo mirradinha. Aí lá na frente você encontra um cesto com as mangas bonitas, grande, linda as mangas. Aí bem no meio do cesto tem uma mirradinha. Aí você diz assim, eu vou levar essas porque só tem essa aqui no meio que não presta, que é tão feia, tão pequena. Aí você compra. Quando você come aquela manga bonita, gostosona nos seus pensamentos, ela é deliciosa, você vai ver que aquela manga não é o que você pensava. Ela é azeda, ela não presta para você comer. Você vai lá na mirradinha, aí aquela é que é a manga boa, é a manga doce. Então você perdeu seu dinheiro, você jogou no mato, você deixou de comprar as mangas pequenininhas, na intuição de que a manga boa era aquela grandona. Você se deixou enganar pela aparência, né? Assim fez a Eva. E o que aconteceu? A sabedoria que ela queria ter era a sabedoria de entender, ter o conhecimento de Deus, saber ter o conhecimento do bem e do mal. E ela teve, né? Porque ela vivia numa vida de santidade e ela foi viver numa vida de pecado. Então, hoje, se você já tem Jesus como Salvador na sua vida, você já teve uma experiência do passado, de quando você vivia no pecado e você aceitou Jesus. A sua experiência hoje com Deus é diferente. Então, não vá se deixar enganar. Não vá se deixar seus ouvidos se enganar com a voz do diabo. Não deixe. Eu peço que cada um de nós cristãos vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ler, meditar e nos fortalecer e buscar sabedoria em Deus para que nós possa entender qual é a voz de Deus. Qual é o caminho certo que nós temos que seguir, para que nós não venhamos buscar o caminho errado, achando que nós estamos indo no caminho certo, porque Satanás, ele faz isso. A palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do diabo, porque ele está ao derredor, né? Rugindo que nem leão. Então ele anda procurando uma brecha. Então, se você der uma brecha para Satanás, ele vai lhe usar, ele vai manipular sua mente, vai fazer com você do jeito que ele fez com a Eva. Amém? Então, vamos nessa tarde entender que tudo que a palavra de Deus diz para nós é verdadeira. Se chegar alguém para você e dizer que tem alguma coisa na Bíblia que não é verdade, embora seja algo que você diz assim, mas nesse tempo Deus permitia que acontecesse isso, sim, se está na Bíblia, é verdade. Aconteceu sim, Deus permitia sim, porque nós temos que entender que Deus, é Ele quem dá a ordem, é Ele que está no comando, é Ele que está na sala do trono, é Ele que está com a chave na mão. Então tudo é para Ele, tudo é dele e tudo é por Ele. Então tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Se você ainda tem dúvida do que está na Bíblia, você tem dúvida que algo pode ser falso, pois tire da sua mente,
porque Deus é verdadeiro. Deus não é homem para mentir, e nem é filho do homem que mente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse estudo, e eu convido a você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Salvador da sua vida e da sua casa. Nós temos o exemplo de Safira, que mentiu, né, e morreu. Safira, ela perdeu a vida espiritual da eternidade com Deus, mas perdeu a vida física, porque ela caiu morta ali e o esposo também. Então nós temos também o exemplo do rei, né? É lá em Samuel, o rei Saul, que desobedeceu, né? Foi fazer holocausto para Deus, que não era para ele fazer, e ele perdeu o reinado dele, né? Perdeu o trono. Então temos também o exemplo de quem não obedece ao Senhor, o exemplo de Jonas. Jonas desobedeceu e quase, por essa desobediência, quase que ele morre. Ele foi parar onde? No abismo do peixe, no fundo do mar, dentro de um peixe, por conta da desobediência. Vamos procurar obedecer o nosso Deus. Se você tem mãe e pai ainda, obedeça seu pai e sua mãe, porque enquanto você está obedecendo, você tem vida com Cristo. A partir do momento que você desobedece, você já está pecando e o pecado separa de Deus. Amém? Santíssimo Deus e Pai, nesta tarde, Pai, eu te agradeço por esse estudo, por esta palavra. Te agradeço, ó Deus, por cada vida, meu Deus, que vai ouvir essa palavra, meu Pai. Peço perdão dos meus pecados, peço perdão, meu Deus, por todos aqueles, Pai, que estão ainda no pecado, que não têm ainda, Deus, o discernimento de aceitar o teu Filho como Salvador. É um pecado de rejeição, que está rejeitando o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a tua mão não está encolhida. Ó Senhor da glória, resgata, meu Deus, resgata cada um que está preso no pecado. Abra as algemas, meu Deus, derriba as muralhas e salva a humanidade, Senhor da glória. Nós te agradecemos, eu te agradeço, e todos que vão ouvir vão te agradecer por essa palavra, palavra da verdade, palavra da salvação, a palavra da libertação, a palavra de transformação. Tudo vem do Senhor, que nós podemos a cada dia te buscar mais e mais a cada dia, Senhor. Que nós nunca viemos, Pai, nos afastar dos teus caminhos, e nos ajuda, meu Deus, a ensinar a nossa família, ensinar os nossos parentes, ensinar e buscar os nossos filhos para a tua presença. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.